Quantas músicas nós temos hoje que, de certa forma, geram influências que não são influências produtivas, nós poderíamos dizer. Por exemplo, se uma música incentiva a sexualidade precoce, obviamente que isso é nocivo. Então você liga o rádio ou a televisão e aquilo está no ar. Bom, não tem como você excluir isso, teria que haver uma censura prévia, é verdade? Mas eu me pergunto, cadê o bom senso no momento que você cria? Outro aspecto que a gente coloca é essa questão da cultura que nos é introduzida de cima para baixo. Né? Um exemplo claro, eu, por exemplo, sou fã do Roberto Carlos, não vejam por esse lado. Fã mesmo. Gosto demais da música, da letra e tal. Mas é bem verdade, um comentário no Facebook onde dizia, Roberto Carlos não é meu rei. Né? Então, às vezes, se pega um título que tem a ver com um contexto, com um momento da história, porque o Roberto Carlos, nós sabemos, era rei da Jovem Guarda, ou seja, daquele grupo que criou a Jovem Guarda. Ele, com um destaque maior, foi assim chamado amorosamente de rei da Jovem Guarda. No entanto, muitos usam esse título hoje tentando impor um reinado um pouco mais abrangente. E nem todas as pessoas gostam das músicas do Roberto Carlos. Daí esse comentário no Face. Quero dizer para a Globo que o Roberto não é o meu rei. Né? Então são momentos em que a liberdade de um avança o direito do outro. E o outro não tem que aceitar, não é verdade? E isso acontece em todos os níveis. A ideia da sociedade do pensamento livre, eu diria que é uma ideia um tanto quanto presunçosa às vezes. Porque a sociedade do pensamento livre, ela nasce de uma convicção que é possível você conviver com a diversidade de conceitos, de crença, de cultura, dentro de uma liberdade vigiada por você mesmo. Ou seja, até que ponto a minha crença edifica o outro? Né? Ou até que ponto o outro está interessado nela? Porque se não está interessado, não cabe a mim sequer levar a ele aquilo que eu acredito. Não é? Então a sociedade se organiza em grupos, então tem grupos que são deste ou daquele segmento. Muito bem. Mas seria interessante que a sua mensagem fosse voltada a esse grupo, desse ou daquele segmento. Como eu dei os exemplos no bloco anterior. A sociedade do pensamento livre, ela nasceu, não é, como disse anteriormente, quando fui questionado, é um antro de libertinagem. Outra pergunta que me foi colocada, vocês não acreditam em Deus? Eu coloquei, não, nós acreditamos que há um ser maior para a sociedade do pensamento livre. E que esse ser, efetivamente, é a vida. Porque se nós amarmos a vida em todas as suas formas de manifestações, respeitaremos tudo aquilo que há, e eis que a vida é tudo que há. Esta visão da sociedade do pensamento livre em relação a um ser maior é exatamente para deixar livre que os sócios pensadores possam acreditar em Buda, em Deus, enfim, em Tupã, naquilo que ele julgar que é conveniente, com a sua convicção, com o seu conceito cultural religioso. Nós tentamos não invadir esses particulares de cada indivíduo. E isto vale para outros aspectos, como eu citei, vale para a música, vale para o que ele gosta, para aquilo que ele acredita, para aquilo que ele pensa. Né? Então eu acho que a sociedade do pensamento livre é uma entidade extremamente democrática e até utópica, porque ela acredita de fato que há uma possibilidade sim de uma convivência humana na diversidade. Em todo tipo de diversidade. Agora volto a frisar, esta liberdade que nós debatemos tanto dentro da sociedade do pensamento livre, é uma liberdade vigiada por aquele que a pratica. Não há uma sugestão, não faça isso, não faça aquilo, nós temos até um lema, é proibido proibir. Mas a gente tenta dar um nível de consciência a cada um, que ele efetivamente avalie a sua ação, daí a questão introspectiva. É aí que adentra essa análise diária sugerida pela sociedade do pensamento livre. A quantos vai a minha vida? Que tipo de legado efetivamente eu estou construindo ao longo de minha vida? Porque, de certa forma, quando a gente tem essa graça de estar vivo, de receber esse presente, de ser um ser humano, um ser vivo, há que supor-se que a vida vai além de se servir a si mesmo. Egoisticamente, as coisas que eu gosto, as coisas que eu penso, as coisas que eu acho.
Essas convicções são importantes, mas elas são importantes em primeira instância para mim. Agora, dentro desse aspecto, eu tenho que ter a percepção dessas coisas que eu penso, que eu acho, que eu acredito e que eu gosto, o que elas produzem no todo. E isso dá para começar a fazer um exemplo da primeira sociedade que se vive, que é o lar, né? Eu gostaria que cada um fizesse uma reflexão dentro do lar que você vive, qual é o legado que você está deixando para os seus irmãos, para os seus filhos, enfim, ou para os seus pais, em relação àquilo que você crê, aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Porque quando nós começarmos efetivamente a vigiar a nossa ação e os resultados dessa ação, quer dizer, o que de fato ela acrescenta, não só na minha vida, mas na vida do outro, que diferença faz na vida do outro, eu acho que nós começamos a dar a primeira parcela de contribuição para um mundo melhor. Essa questão de liberdade tem um exemplo que eu gosto de usar relacionado à minha filha. Quando a minha filha tinha 13 anos de idade, ela chegou para a mãe dela e disse assim: mãe, eu quero ir no Portugas hoje. E a mãe disse: ah, não sei, filha, fala com teu pai. E ela se encheu de coragem e veio falar comigo e disse: pai, eu quero ir no Portugas hoje. O que o senhor acha? Nesse instante, eu expressei a ela a minha opinião. Digo: olha, filha, eu acho que você é muito nova para ir no Portugas, você devia esperar mais um pouco, você só tem 13 anos de idade, né? E expliquei um pouco do que ela provavelmente iria encontrar dentro do Portugas, que mais ou menos ela encontrou aquilo que eu previa. Mas quando eu terminei de passar as experiências por mim vivenciadas, eu disse a ela: filha, eu sou teu pai, mas não sou teu dono. Você é livre para fazer o que você quiser. Então, se você quiser ir no Portugal, você vai. Se você não quiser, você não vai, porque você não é minha propriedade. No entanto, dentro do aspecto que eu te falei, não é? Essa liberdade implica em responsabilidades. Ela olhou para mim e disse: então tá, pai, então eu vou. Eu digo: muito legal, então vai. E ela foi no Portugal, e ela tinha 13 anos. Não é? Eu sei que isso não é um exemplo de educação para ninguém. Esse é a minha experiência pessoal particular, né, que produziu frutos excelentes. Tenho uma filha que só me orgulho dela, né? Não tenho queixas em relação à minha filha. Mas é nesse sentido, quer dizer, poxa, às vezes você pode dar ciência dos perigos, dos riscos, etc., mas não tem como cercear a liberdade do outro. Se de repente eu cercio a liberdade dela, ela abre a janela de madrugada e sai, não seria muito pior? Né? Pelo menos assim eu sabia onde ela estava, não é verdade? Me lembro ainda que quando ela disse: então eu vou, eu dei um último conselho e disse: ó, filha, procura se relacionar com pessoas mais ou menos da tua idade, né? Porque aí os relacionamentos são efetivamente mais compatíveis. Mas é nesse sentido, quer dizer, a liberdade é algo tremendamente presente em todo ser. Cercear isso é quase que impossível. Então a questão é como estabelecer limites a essa liberdade. Eu acho que a melhor forma é isso que nós praticamos, de certa forma, pelo menos nós e os sócios pensadores pensam assim, dentro da sociedade do pensamento livre. Que cada um vigie a si mesmo, não é? Sem a necessidade do sermão ou de uma orientação específica. Mas vigiar a si mesmo de que forma? Fazendo esta análise diária, introspectiva, essa compreensão, ter essa compreensão, praticar efetivamente a introspecção compreensiva no sentido de o que eu estou produzindo, quais são os resultados da minha ação. Então é nesse sentido que nós, dentro da sociedade do pensamento livre, tentamos estabelecer esta convivência pacífica dentro da diversidade. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida.